Amém. Louvado seja Deus. Que alegria podermos estar juntos novamente para bendizermos ao nome do Senhor. Neste domingo em que nós estamos aqui novamente com muita alegria, bendizendo e louvando esse Deus que é maravilhoso. Eu quero convidar a todos vocês para orarmos nesse momento. Vamos buscar a Deus em oração para que Deus nos abençoe nesse dia especial. Então eu quero convidar você que está em casa, curvar a sua cabeça e juntos nós vamos então orar nesse momento. Curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Deus bendito, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Agradecemos ao Senhor o privilégio de mais uma noite de podermos estar juntos para adorarmos ao teu nome. Algumas pessoas, é verdade, alguns discípulos do Senhor estão aqui no templo, cuidando das coisas do Senhor, da transmissão, enquanto outros estão nos seus lares, juntos com seus familiares, ouvindo e participando dessa transmissão. Pedimos ao Senhor a tua graça, a tua bênção, que o Senhor nos dê uma noite muito abençoada, que o teu nome seja glorificado por intermédio da vida de cada um de nós. Seja com todos, é a oração que nós fazemos, agradecidos no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Eu quero dar as boas-vindas a você que já está conosco, aqui na Segunda Igreja Batista em Parnamirim. Quero dizer da minha alegria como pastor da igreja de tê-los aqui, mas a alegria também de toda a igreja de poder nesse domingo bem dizer ao nome do Senhor. E eu quero convidar você para, junto com o nosso Ministério de Louvor, ou uma parte do Ministério de Louvor, bem dizermos ao nosso Deus neste momento. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos então, com alegria e júbilo, bem dizer ao nosso Deus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Possamos estar juntos nessa noite, mais uma vez, louvando e adorando o nome do Senhor, dando glórias a Ele. Que você possa estar junto conosco, louvando ao Senhor. Adore aí na sua casa, junto com a sua família nesse momento. Amém? Tudo que eu mais quero, onde foi dentro em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, Pai, eu
possa estar realmente num lugar secreto, na presença do Senhor, adorando a Ele. Peça ao Senhor que Ele possa encher o seu lar, encher o teu lar de alegria, que a alegria possa transbordar, que possamos adorar ao Senhor. Amém? Levas
corações que precisam de Ti, ó Pai, nesse momento. Que você possa descansar no Senhor. Entregue a sua vida, todos os seus problemas, todas as suas ansiedades nas mãos do Senhor. Ele tem o melhor para você. Nós não podemos fazer nada muitas vezes, mas eu creio que Ele não pode todas as coisas. O Senhor, Ele pode todas as coisas. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para você. Entregue hoje ou amanhã ao Senhor, descanse nele. O Senhor, Ele tem o melhor para você. Senhor, possamos aprender a descansar e entregar a Ti todas as nossas ansiedades, os nossos problemas. Senhor, eu sei que existem muitas vidas, ó Pai, que têm passado por muitos problemas nesse momento, mas que o Senhor chegue, Senhor, em cada lado, acalma cada coração. O Senhor tem o controle de todas as coisas, o Senhor não está indo o controle. E eu creio que esse nome pode todas as coisas. Obrigada, Senhor, por esse momento de amor. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou descansar. Hoje já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Eu vou descansar. Hoje já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Gostaria de chamar o irmão Araquém, que vai estar nesse momento orando. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Muito obrigado a você que nos acompanha, né? Estamos aqui mais uma noite para juntos adorarmos ao Senhor, né? Bendizer o nosso Deus. E nesse momento vamos orar agradecendo ao nosso Deus. E desde já eu peço a você que, se tem algum pedido de oração, vamos ter um segundo momento que você pode fazer seu pedido através do nosso chat aí, que você está acompanhando, né? Fazer seu pedido de intercessão. Vamos estar junto aqui também, clamando ao Senhor, intercedendo junto ao nosso Deus, certo? Começa aí, né? Faça seu pedido, certo? Nesse momento vamos orar pelas famílias, vamos orar pedindo que o nosso Deus venha trazer um conforto, um consolo, né? Nesse momento tão difícil que todos estão passando devido a essa pandemia, devido a toda a situação. Então eu convido você agora aí em casa a curvar sua cabeça, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, certo? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus queridos, agradecidos a Ti, ó Deus querido, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos, ó Deus, reunidos, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, ó Pai querido, mas também estamos aqui, ó Deus, gratos a Ti pela Tua graça e Tua misericórdia, ó Deus querido, e nesse momento, Pai, nesse momento tão oportuno, do culto que prestamos a Ti, ó Deus, estamos também clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, ó Deus querido, que venha abençoar
todas as famílias, Pai. Famílias que compõem a nossa comunidade, a Segunda Igreja Batista aqui em Parnamirim, e aquelas famílias que nos acompanham, ó Deus querido, que o Senhor venha com graça, com misericórdia, ó Deus querido, com providência, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus querido, se pedimos, ó Pai, que o Senhor venha consolar, ó Deus, aqueles, ó Pai, que estão passando por esse momento difícil, ó Deus querido, que perdeu algum ente querido, ó Deus querido, que está enfermo, ó Deus querido. O Senhor venha com cura, ó Pai. O Senhor venha, ó Deus querido, com graça e misericórdia nessas vidas. Ó Deus de amor e de bondade, nós te pedimos, ó Deus, abençoa todas as famílias, ó Pai. Abençoa essas famílias que nos acompanham agora, ó Deus querido, esses membros que estão acompanhando através dessa transmissão. Ó Deus querido, pedimos a Ti, ó Pai, abençoa, ó Deus querido, grandemente, livra-os de todo mal. Ó Deus querido, sabemos que Tu foi que constituíste a família, ó Pai, e Tu guarda, ó Deus, no Teu nome. Nós confiamos nisso, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Conheces-me.
Amém. Que canção maravilhosa, que canção linda, que nós acabamos de entoar ao Senhor nesse momento. Nós vamos orar mais uma vez, e eu gostaria de convidar você que colocou o nome de alguém aí no chat da nossa igreja. Nós vamos nesse momento orar, o nosso irmão Pascoal, ele vai orar nesse momento pelos enfermos. Temos algumas pessoas, né, como a mãe da nossa querida irmã Ana Régia, que está hospitalizada, né? Temos também a vovó da Flávia, nós vamos orar por ela agora. Temos também meu amigo irmão Abdon, que também está com problemas na saúde, precisamos por ele orar também. Pastor Micaías também é alguém que necessita da intervenção do Senhor. E eu gostaria de que você, nesse momento aí na sua casa, se você se lembra de mais alguém, nós vamos aqui junto com o nosso irmão Pascoal orar nesta hora. Vamos orar ao Senhor. Ele tudo pode fazer. Amém, meus irmãos. Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Quero acrescentar também aqui a vida da esposa do meu primo, Rafael Keito, que também foram acometidos pelo Covid, né? Que Deus possa restaurar completamente. Eles têm um bebezinho aí de 2 anos e estão distantes do bebê para evitar esse contágio. Temos também aqui o nosso irmão Fernando Guimarães. Fernando, estamos orando por você, para o seu retorno, para que você volte para junto de nós, para os caminhos do Senhor. Mas nessa hora vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos. Amém? Coloque os pensamentos nas pessoas que vocês conhecem, nessas pessoas que falamos aqui agora há pouco, que o pastor citou, que está aqui nessa lista, e vamos passar mais uma semana orando por essas pessoas. Vamos lá? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Pai, muito obrigado, porque diante de toda turbulência, o teu culto aqui, ó Pai, está acontecendo. Estamos aqui, ó Deus, para exaltar e para louvar o teu santo nome. Te pedimos nessa hora, Pai, em nome de Jesus, por essas pessoas, ó Pai, que foram citadas aqui pelo pastor Valdeci, por mim, e pelos irmãos que estão pensando agora nessa hora, estão colocando essas pessoas em seus pensamentos. Que o Senhor chegue com a tua graça e com a tua misericórdia, Senhor, restaurando a saúde do teu povo. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos livra, Senhor, dessa Covid, nos livra, Senhor, desse mal. Pai, fazendo com que essas pessoas possam ver esperança e ver, ó Pai, cura lá na frente pelo poder do santo nome de Jesus. Que o Senhor venha, ó Pai, operar os teus milagres em meio do teu povo. Nos ajuda, Senhor, porque já estamos ficando muitas vezes desesperados. Sabemos que isso não é um sentimento que devemos ter. Mas diante das circunstâncias, ó Pai, da situação, nós temos vivido esse momento de desespero. Nos fortalece, Senhor, para que a nossa fé, ela transcenda, ela passe por esse desespero e que a gente possa esperar e confiar
confiar no Senhor. E que em nome de Jesus, a tua mão poderosa, ela possa derramar cura e restauração nessas pessoas. Vem ser na vida de cada um, Senhor, especial. Que o Senhor sabe mais do que nós, aonde dói, aonde estão sofrendo. Nos livra, Senhor, desse mal, nos livra desse vírus. Abençoa, Senhor, a tua igreja, essas famílias aqui representadas, essas pessoas que se fazem presente nessa hora, aqui, para a realização de mais um culto ao Senhor. Nos livra, Senhor, desse mal, para que essa obra ela possa continuar. Vem ser conosco, ó Pai, e permanecer conosco. Em nome de Jesus que nós te oramos nessa noite. Amém e amém. Amém. Quero convidar todos vocês para que nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus e nós estamos retomando a nossa série Cartas do Apocalipse. E hoje nós vamos ler o texto que está no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 18 ao versículo 29. Então, você que tem a sua Bíblia em casa, você vai abri-la agora em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18 ao 29. O texto da palavra de Deus nos diz assim: Carta à igreja em Tiatira. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo suas obras. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Foi o versículo 29. Deus tudo vê é o tema
do texto que eu acabei de ler com vocês nessa hora. O título do sermão de hoje nos leva a uma história muito conhecida da nossa Bíblia, que é a história de Adão. Nós sabemos que Adão foi o primeiro homem formado por Deus, representa a raça humana. Um dia depois de avisado por Deus, nós conhecemos muito bem essa história, Adão desobedeceu a Deus. E em consequência desta sua desobediência, Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que por causa disso o pecado entrou no mundo. É o que a teologia chama do pecado da raça. Interessante que Adão, quando ele então desobedeceu a Deus, logo ele tentou se esconder. Mas a minha pergunta é, será mesmo que alguém consegue se esconder de Deus, né? Era muita inocência de Adão, de fato, tentar se esconder de Deus. Mas lá estava Adão, escondido. Até que ele ouviu a voz de Deus soar no jardim, lhe perguntando onde ele estava. E antes que fosse surpreendido, Adão, sabedor que Deus sabia onde ele estava, logo disse: Senhor, estou aqui, eu ouvi a tua voz, e por isso então eu me escondi. Ao ouvir a voz de Deus, Adão, ele se apresenta, porque entendeu que não havia como se ocultar diante dos olhos de Deus. Não havia como se esconder diante de Deus, porque Deus, como o tema desse sermão de hoje, Deus tudo vê, Deus tudo enxerga. O texto que nós lemos hoje se refere à carta de Jesus à igreja de Tiatira. Foi enviada pelo apóstolo João a essa igreja que ficava na cidade de Tiatira, ali na Ásia, ali onde hoje é a Turquia, uma das cidades daquela região ali, no entorno da Turquia. E é muito interessante que essa é a quarta carta, né? Nós já estudamos aqui sobre a primeira, a segunda, a terceira, e hoje nós estamos vendo sobre a quarta carta das 7 cartas enviadas pelo apóstolo João, aliás, enviadas por Jesus, por intermédio do apóstolo João, aquelas 7 igrejas que estavam na Ásia. E como isso tem sido bom para a nossa vida aprender sobre isso, ser confrontado, ser confortado e consolado. Como é bom podermos aprender. Essa pequena cidade, a cidade de Tiatira, apesar de ser tão pequena, é tão interessante, né? Que essa é a maior das 7 cartas. Para a menor cidade, Jesus envia a maior das 7 cartas. Esta pequena cidade, fundada lá nos idos do ano 280 a.C., por um dos generais da divisão de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morreu, o seu império foi dividido por 4 generais, e um desses generais, chamado Seleuco, né? A dinastia Seleucida, foi quem construiu, quem fundou a cidade de Tiatira. E então, após muito tempo, essa cidade, em torno do ano 27 antes de Cristo e 14 depois de Cristo, essa cidade, que era uma cidade estratégica para a questão da guerra, ela foi aos poucos sendo destruída, até que no ano 14 ela já estava quase que completamente destruída. Nesse período, ano 14 depois de Cristo, é exatamente a época onde Jesus está trabalhando o seu ministério ali na Judéia e na Galiléia, e é um período também em que o Império Romano está com todo o seu vigor. E aí é interessante como os romanos reconstruíram essa cidade. Eles pegam essa cidade, a cidade de Tiatira, e eles então reconstroem essa cidade, que se torna ali um dos centros comerciais mais importantes da Ásia, e também, lógico, diretamente ligada à questão comercial e à questão da prosperidade da cidade, estava também as questões relacionadas ao paganismo romano. Essa
cidade mergulhada no paganismo romano. Lá existia um templo ao conhecido Deus Sol, chamado Apolo, que era uma divindade da mitologia greco-romana, conhecida como o Deus da profecia, o Deus da poesia, o Deus da música, o Deus das artes, da justiça, entre tantas outras coisas. E lá, como não poderia deixar de ser, em todos os locais onde o Império Romano tinha os seus tentáculos, existia então uma forte tendência à adoração aos imperadores, que eram considerados também como divindades naquele tempo. Aliás, nessa cidade, os Césares eram considerados uma espécie de figura humana do deus Apolo. E é muito interessante que nessa cidade, onde existia tantos festivais de adoração aos imperadores romanos, e a própria cidade de Roma é tão interessante como lá, Jesus também plantou uma igreja de discípulos de Jesus abnegados, estavam ali em Tiatira, servindo ao Senhor. No meio de toda aquela situação, eles estavam ali servindo ao Senhor. Foi nesta cidade, marcada por uma grande idolatria, por tanta imoralidade, que existia uma igreja de Jesus plantada. E para esta igreja, Jesus tinha uma mensagem extremamente importante, mensagem que falou certamente ao coração daqueles irmãos e que tem tudo a ver com a nossa vida hoje como discípulo de Jesus, que tem tudo a ver com o nosso tempo hoje. Mensagem que atravessa os tempos e chega até a nossa vida nesta noite também, através da Bíblia Sagrada, inspirada por Deus, no livro de Apocalipse. E aí eu tenho algumas lições importantes sobre esse texto que eu quero compartilhar com vocês esta noite. A primeira delas é o seguinte: Jesus é o Senhor de tudo. Eu vou repetir isso. Esse texto nos mostra que Jesus é o Senhor de tudo. Versículo 18, o texto diz assim: o texto começa a introdução apresentando a saudação de Jesus. E ele diz assim: escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus. O Jesus que é Senhor de tudo. Os irmãos e a cidade de Tiatira precisavam entender, compreender que não era a divindade conhecida como Apolo, que era, para a mitologia greco-romana, o filho de Zeus, o maior dos deuses da mitologia, que era o Senhor de Tiatira. Não era Apolo o Senhor, não era também a personificação de Apolo, que alguns diziam, como eu relatei, ser os Césares, que era o Senhor da cidade de Tiatira. Mas Jesus, ele se apresenta como filho do único Deus, o Filho unigênito de Deus. Este sim era o Senhor de todas as coisas, era o Senhor de tudo. Como isso, meus irmãos? Jesus, ele estava dizendo: tudo está nas minhas mãos. Com isso, Jesus estava dizendo àqueles irmãos de Tiatira: eu tenho controle absoluto de todas as coisas. Isso me lembra quando Jesus, ele após a sua ressurreição, é muito interessante isso. Jesus, após a sua ressurreição, lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 18, ele encontra-se com seus discípulos, ele diz, aliás, Mateus capítulo 28, versículo 18, ele se encontra com seus discípulos, é a chamada grande comissão, e ele diz assim: todo poder é me dado no céu e na terra. Jesus está dizendo: eu sou o Senhor absoluto de tudo, eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o poder está nas minhas mãos. E Jesus está dizendo para aqueles irmãos:
e para aquela cidade de Tiatira, que o poder e a autoridade não estavam nas mãos da divindade que eles adoravam, na cidade que era Apolo, não, mas o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, era o Senhor de tudo. Como isso, meus irmãos, alegra a minha vida, alegra meu coração e me encoraja a viver uma vida integralmente dedicada a Jesus. Toda a minha vida nas mãos de Jesus. Eu sei, tenho pregado, tenho vivido que Jesus Cristo é o Senhor de absolutamente tudo. De que Jesus, ele tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. A minha pergunta para você nessa noite é: Jesus é de fato o Senhor de toda a sua vida? Vou repetir isso. Jesus é de fato o Senhor de toda a sua vida? Quando eu pergunto isso, pode ser que eu perguntando isso, tem alguma área da sua vida, algum cantinho da sua vida que ainda não seja totalmente de Jesus. E é bom que nessa noite você entenda que Jesus deseja ser o Senhor de toda a sua vida. Uma segunda lição que nós temos desse texto e que nós encontramos nessa carta é a seguinte: Jesus tem olhos que tudo vê. Jesus tem olhos que tudo vê. Versículos de 18 a 25, eu vou fazer a leitura novamente desse texto, ou pelo menos vou fazer a leitura do versículo 18 e depois vou comentar os outros, que diz assim, capítulo número 2, versículo 18. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo. Significa que os olhos de Jesus penetram em qualquer lugar. É capaz de trazer luz a qualquer situação. Nada está distante da visão do Senhor. Ele é capaz de contemplar e de ver exatamente todas as coisas. E como alguém que enxerga muito bem, eu gosto desse texto, porque ele começa dizendo, no versículo 18 e 25, tem algumas coisas fantásticas, que dizem assim: primeiro, Jesus viu as boas obras da igreja. Não é? Jesus viu, está aqui no versículo de número 19, diz assim: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Uma igreja, meus irmãos, que gastava tempo cuidando de pessoas, cuidando de vidas. As suas obras eram volumosas. O texto diz no versículo 19 que eram obras que aumentavam. A cada dia mais, as obras da igreja de Tiatira eram vistas, elas aumentavam. Que coisa, meus irmãos, maravilhosa! Uma igreja que tinha o prazer de realizar as obras de Deus. Mas Jesus, que enxergava tudo, ele viu também o amor daquela igreja. O versículo de número 19 também diz isso. Ele viu o amor. O amor da igreja de Tiatira era perceptível para Jesus. O quanto aqueles irmãos eram amorosos, no sentido mais amplo da palavra amor. Eles se doavam. Eles davam a vida para abençoar a vida de outras pessoas. Gastavam o seu tempo, os seus recursos. Uma igreja próspera na cidade de Tiatira, porque era uma cidade próspera, os irmãos gastavam os recursos para abençoar a vida das outras pessoas. Então nós estamos falando, Jesus está vendo uma igreja que abençoava, uma igreja que tinha prazer em abençoar. Mas Jesus também viu um outro fato. Os olhos como chama de fogo de Jesus contemplaram e viram a fé daqueles irmãos. O versículo 19 também fala sobre isso. A fé daqueles irmãos. Uma igreja que demonstrava o quanto amava Jesus e o quanto confiava em Jesus. Porque fé fala exatamente disso, do quanto eu e você, nós confiamos em Jesus. Existem até algumas pessoas que andam com Jesus, que caminham com Jesus, mas quando vem a hora da dificuldade, a
que Jesus é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é o Senhor de tudo. Tudo está em suas mãos. Então aqueles irmãos confiavam em Jesus e os olhos de Jesus contemplavam isso. Quanta dedicação daqueles irmãos! Era louvável, era admirável a fé daqueles irmãos. Mas uma outra coisa que Jesus viu na vida daquela igreja, a igreja de Tiatira, no meio de uma sociedade tão perversa, tão corrompida, Jesus percebe, Jesus vê a perseverança daqueles irmãos, a resiliência daqueles irmãos. O versículo 19 diz assim, olha, vou ler ele todo. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança. Aqueles irmãos eram resilientes, irmãos que não se deixavam vencer facilmente e que por isso enchiam o coração de Jesus de satisfação. Jesus olhava para a vida de alguns irmãos da igreja de Tiatira e ele era satisfeito pela vida de perseverança e de resiliência de alguns irmãos. Versículo 25, ele mostra exatamente isso. Vamos ler o versículo 25? O texto diz assim: mas conservai o que tendes até que eu venha. Conservem. Eram discípulos que mostravam exatamente isso, a sua resiliência, a sua perseverança. Existiam irmãos naquela igreja que tinham uma fé perseverante, uma fé imitável e que não se dobravam. Guarde isso. Não se dobravam e não transigiam com o mal. Nós falamos, quando falamos sobre a carta à igreja de Esmirna, no problema de transigir com o mal. Não, esses irmãos, alguns irmãos da igreja de Tiatira, eles não transigiam com o mal. Esses irmãos, eles são louvados por Jesus, nesse texto de Tiatira. Eles são louvados por Jesus. Jesus fala bem deles. Jesus tem satisfação na vida deles. São aqueles discípulos que Jesus sabia que podia contar com eles. Imaginem. Jesus sabia exatamente que eu posso contar com estes irmãos. Eram fiéis. Apesar de tudo que a cidade vivia, de toda a idolatria, de toda a imoralidade, de todas as facilidades para que as pessoas se tornassem a cada dia mais prósperas, aqueles irmãos eram perseverantes e eram fiéis. E Jesus sabia que podia contar com aqueles irmãos. E aqui eu deixo uma pergunta de reflexão que eu fiz para mim e que eu quero fazer para você será que Jesus pode contar conosco? Como contava com alguns irmãos da igreja de Tiatira? Será que a nossa fé ela é perseverante, uma fé resiliente, uma fé que resiste ao mal, uma fé que não tem transigido com o mal? Jesus, então, meus irmãos, você que nos escuta hoje, Jesus pode contar com você, como contava com alguns irmãos da igreja de Tiatira. Meus irmãos, como isso é maravilhoso! Ser visto por Jesus como discípulos dedicados, como discípulos perseverantes, como discípulos cheios de amor, como discípulos cheios de fé e que resistem aos atrativos e às conspirações do mal. Vou repetir isso. Como é maravilhoso sermos vistos por Jesus como discípulos dedicados, perseverantes, cheios de amor, cheios de fé e que resistem aos atrativos e às conspirações do mal. Mas os olhos de Jesus também viram outra coisa. Os olhos de Jesus, que são como chama de fogo, também observaram outra coisa. Jesus também viu a tolerância e a transigência de alguns irmãos daquela igreja com o mal. Vou repetir isso. Jesus também viu
a tolerância e a transigência da igreja de alguns irmãos com o mal. Primeiro, uma mulher que se levantou dentro da igreja dizendo ser uma profetisa e que foi comparada por Jesus com Jezabel. Jezabel, esposa do rei Acabe, que seduziu e estimulou muitos do povo de Deus a se dobrarem diante de uma divindade fenícia conhecida como Baal, que é comparado a Zeus, Deus dos deuses, e que a esta divindade eram levantados altares nos montes de Israel. Altares eram levantados ali onde Baal e as suas várias personificações, os Baalins, eram adorados ali. E essa mulher, Jezabel, era ela mesma que fazia com que as pessoas se corrompessem. Ela seduzia as pessoas. Ela tinha a seu serviço quase que 850 profetas, 400 profetas de Baal e mais 450 profetas de Azera. O texto do livro de Reis diz que esses profetas comiam à mesa com Jezabel. O rei Acabe estava em apuros, porque a sua mulher estava fazendo com que as pessoas, com que o povo de Deus, forçosamente se aliasse a uma divindade pagã. Meus irmãos, o culto a Baal era terrível. Em algumas situações, ele era regado à violência. Crianças eram sacrificadas. Que ato terrível de violência! Era regado a muita imoralidade. Certamente que você deve se lembrar daquele episódio entre Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal, em determinado momento em que Elias confronta-os ali, eles então começam a se retaliar, usando violência contra a própria vida, a fim de que Baal pudesse responder às suas orações, às suas petições. E Baal não lhe ouviu. E nós sabemos da história, Elias ora, e o Deus que tem os olhos como chama de fogo, desce fogo do céu, consome o altar, e responde o sacrifício de Elias. Responde. Essa mulher, meus irmãos, ela era terrível. E o profeta Elias a enfrentou com muito temor. Uma vez ele se escondeu dentro da caverna. Ela era uma mulher má, influenciada pelo mal. Vejam quem era Jezabel. Uma mulher má. Foi por causa dessa mulher, um dos motivos que levou o povo de Israel ao cativeiro, foi porque ele transigiu com esta mulher. Foi porque ele se juntou algumas vezes a esta mulher na adoração a Baal nos altos de Israel e ali da Palestina. Você pode encontrar essa história em 1 Reis, entre os capítulos 16 e capítulo 19. E aí, Jesus, na carta a Tiatira, ele chamou os rituais encorajados por esta mulher que estava dentro da igreja de Tiatira, que não era a Jezabel do rei Acabe do Antigo Testamento, mas que Jesus compara essa mulher de dentro da igreja a Jezabel. Ele compara ela a Jezabel. E ele compara aquela mulher de Tiatira que seduzia muitos. Ele chama com coisas profundas de Satanás. Meus irmãos, que terrível! Em primeiro lugar, Jesus vê a tolerância e a transigência de uma mulher
dentro da igreja de Tiatira. Mas essa mulher não está sozinha. Em segundo lugar, o texto diz, no versículo 22, Jesus diz assim: aqueles que adulteram com ela. Vamos ler o texto? 2:22 diz assim: farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela. Os escritores não dizem que esse adultério era um adultério físico, na prática, entre um homem e uma mulher, mas era um adultério espiritual. Eram aqueles que aceitavam as determinações e as orientações maléficas, pecaminosas e contra Deus que esta mulher, dentro da igreja de Tiatira, estava fazendo. Significa, para os eruditos no livro de Apocalipse, que eram alguns líderes que se juntaram à mulher, que se juntaram a ela. Se tratava então de um adultério espiritual, isto é, as pessoas eram noivas de Cristo, mas estavam encantadas com as orientações desta profetisa de dentro da igreja. Amavam a Bíblia, mas se deliciavam com as profundezas de Satanás. Vou repetir isso. Pessoas que amavam a Bíblia, mas infelizmente se deliciavam com as profundezas de Satanás. Meus irmãos, já imaginaram isso? Que coisa terrível, que advertência de Jesus à igreja. Enquanto existiam na igreja as pessoas amorosas, pessoas de fé, pessoas de serviço, pessoas perseverantes, pessoas que foram louvadas em Jesus, na mesma igreja estavam pessoas que andavam na contramão disso tudo. Na contramão. E o desejo de Jesus era trazer a todos para andar uma vida digna do Cordeiro de Deus. Digna do Cordeiro de Deus. Mas em terceiro lugar, não só a mulher e seus amantes, existiam também os filhos. Existiam os filhos. É o que Jesus chama no versículo 23, seus filhos, quando diz assim: matarei os filhos dela. Ou seja, essa mulher agora dentro da igreja, ela começa a incutir na cabeça de pessoas novas e gerar pessoas com um sentimento maldoso também no seu coração, perverter pessoas, corromper pessoas. Era isso que essa mulher, junto com seus amantes, esses líderes, estavam fazendo na igreja de Tiatira. Que perigo, meus irmãos, Jesus ele nos mostra. A preocupação que eu e você, nós devemos ter, não só a mulher e seus amantes. Jesus vê também o que ele chama de seus filhos, isto é, aqueles que eram produto, ou eram assim gerados pelas mentiras da profetisa e dos seus amantes. Possivelmente pessoas desavisadas, que davam mais ouvidos a coisas e coisas do que a voz de Deus por intermédio da palavra de Deus, que ouviam a tudo e a todos, exceto o que a palavra de Deus dizia. Que perigo! Jesus diz que esses são filhos da profetisa do mal, que conspira contra Deus, contra Jesus, contra a igreja de Jesus. E aí então, meus irmãos, Jesus tem uma advertência muito grave para eles. Jesus disse assim, versículo, ele diz: tem tempo para se arrepender. Interessante isso. Versículo 21, Jesus diz assim: tem tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Jesus está dizendo, significa que agora Jesus está estabelecendo um tempo de juízo sobre esta mulher. Eu preguei um sermão aqui falando sobre a igreja de Esmirna, para que nós tivéssemos cuidado
para que nós não fôssemos achados combatendo contra Jesus. Você deve se lembrar disso. E agora, nesse texto, Jesus disse assim: o tempo de arrepender-se acabou. Eu dei tempo para ela, e ela não quis se arrepender. Não quis se arrepender. E Jesus está estabelecendo agora juízo sobre a vida dessa profetisa. Primeiro, ele deu a oportunidade de arrependimento. Agora era a hora do juízo. Eu já disse aqui na igreja algumas vezes, talvez você já tenha escutado o pastor falar sobre isso. Eu já disse aqui, eu disse que escutei uma ilustração um dia que os judeus, eles ilustram a graça e os juízos de Deus da seguinte forma. Eles dizem que a graça de Deus é semelhante a um anjo de 2 asas, que voa velozmente à procura do pecador. Ou seja, ele vai em busca do arrependimento do pecador. E ele voa muito rápido à procura do pecador. Mas o juízo de Deus é semelhante ao anjo, ou a um anjo de uma única asa. Um dia, ele chega. Para essa profetisa de Tiatira, que se voltava contra Deus, contra a palavra de Deus, que estava na igreja tentando fazer discípulos, o texto diz que foi dada a oportunidade para ela se arrepender, mas ela não quis. Com a graça de Deus, mas não é possível fugir ao juízo de Deus. Por isso, meus irmãos, essa advertência de Jesus e o cuidado que eu e que você devemos ter com a nossa própria vida. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, discípulos amados de Jesus, que todos nós estejamos a cada dia mais ávidos por ouvir a voz de Jesus, por ouvir a voz de Jesus, por ouvir a voz de Jesus, por ouvir a voz de Jesus. Se esforço, eu preciso me esforçar para ouvir a voz de Jesus. Felizes como alguns irmãos da igreja de Tiatira, felizes por servirem a Jesus. Servir a Jesus é motivo de alegria, é motivo de felicidade. Então nós devemos ser e estar felizes por servirmos a Jesus. Amando a Jesus com toda a nossa vida, de todo o nosso coração, como Jesus diz no princípio, alguns irmãos de Tiatira, eles tinham um amor. Então que você tenha um amor por Jesus no seu coração, a cada dia mais, mas tendo o cuidado para que não nos tornemos como a profetisa de Tiatira, para que não nos achemos combatendo contra Deus, como a profetisa de Tiatira, nem seus amantes, nem os seus filhos, e que saibamos, meus irmãos, discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Minha constatação ao término desse sermão era a seguinte: na igreja de Tiatira existiam 4 grupos de pessoas: a profetisa do mal, os amantes do mal, os filhos do mal e aqueles que resistiam ao mal. Vou repetir: na igreja de Tiatira existiam 4 grupos de pessoas: a profetisa do mal, os amantes do mal, os filhos do mal e os que resistiam ao mal e ouviam a Jesus. Que nós saibamos discernir em qual grupo nós precisamos estar e nós devemos estar. Que Deus nos ajude no discernimento disso que é tão sério para a nossa vida. É tão sério para as igrejas discernir
é necessário. Mas também, você que nos visita hoje, o Jesus que tudo vê, você que está visitando hoje a nossa igreja através aqui do nosso YouTube, Ele tem visto você, a você visitante, e Ele deseja que você entregue toda a sua vida a Ele, para que Ele seja o Senhor da sua vida. O Senhor não de uma parte da sua vida, mas o Senhor de toda a sua vida. Talvez o seu sofrimento, talvez a sua angústia, a sua dor, encontre descanso na pessoa bendita de Jesus, do Jesus que tudo pode. Por isso, entregue sua vida a Jesus hoje. Não deixe isso para amanhã. Entregue a sua vida ao Deus que tudo vê. E Ele certamente cuidará de você. Eu gostaria de cantar novamente aquela canção que precedeu aqui o sermão. Eu não sei se foi Juliano ou Carlei, mas tão linda aquela canção que nós estávamos cantando aqui. Nós vamos então louvar o Senhor. E nesse momento, enquanto nós louvamos ao Senhor, você, visitante, pode tomar a sua decisão. Jesus está vendo você e deseja que você entregue toda a sua vida aos seus cuidados. Vamos cantar então, e se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, você pode escrever aí no chat: eu hoje estou tomando a minha decisão de entregar a minha vida a Jesus, de voltar para os caminhos de Jesus e de fazer aquilo que Jesus deseja que eu faça com a minha vida. Vamos então cantar? Vamos louvar o Senhor. Estás
Amém. Louvado seja Deus. Nos prostramos diante da cruz de Jesus. Louvado seja o Senhor, que a cruz de Jesus hoje está vazia. Ele não está lá. Ele ressuscitou. Essa é a maior notícia de todos os tempos. Quando aquelas mulheres chegaram no túmulo e olharam, os anjos que estavam ali disseram: Ele não está aqui, ressuscitou. Ao nome de Jesus, que ressuscitou, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez, encerrando o culto e a nossa celebração de hoje. Quero louvar a Deus por sua vida, agradecer a cada visitante que está conosco e dizer: continue firme, continue orando, continue buscando ao Senhor, continue adorando ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Deus amado, eu quero bendizer ao teu nome. Tu és o nosso Deus. Nós somos teus filhos, Senhor. E nós amamos, Senhor, celebrar o teu nome, cultuar ao Senhor. Nós fazemos isso com muito amor, com muita alegria, com muita satisfação. Não pelo que o Senhor tem nos dado, não, Senhor, mas pelo que tu és. Tu és o Senhor de toda a nossa vida. Tu és aquele que, com a tua morte, nos salvou. Oh, Deus, e nós vivemos uma vida totalmente para o Senhor. E nós rogamos a Ti, nos ajuda, Senhor, a vivermos a cada dia mais uma vida entregue ao Senhor, uma vida de entrega, uma vida de adoração, uma vida de serviço, uma vida onde toda ela seja Tua. Que a nossa vida seja o Teu trono. Faz isso em nós, Senhor. Dá-nos uma semana muito abençoada. Eu não sei, quem sabe, Senhor, alguém que está hoje aqui participando do nosso celebração, do nosso culto dessa noite, tem sentido o desejo e orou e está orando agora, entregando a sua vida a Jesus. Pode ser que alguém esteja voltando para os caminhos do Senhor. Eu quero também, no nome de Jesus, abençoar a esta vida e rogar ao Senhor a tua poderosa mão sobre ela. Abençoa, Senhor, os lares, as famílias e a todos nós. Nós louvamos o teu nome e dizemos: obrigado, nosso Deus, nosso Pai, pelo privilégio de sermos teus filhos, tão amados pelo Senhor. Dá-nos uma semana de bênçãos. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus, o Senhor de toda a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Quero desejar a você uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, que a sua vida esteja completamente, toda ela, nas mãos do Senhor, nas mãos do Deus que tudo vê. Deus nos abençoe, no nome bendito de Jesus. Um grande abraço.